Meu nome é Danúbia Vieira, eu sou professora de Biologia e essa aula é para falar sobre uma introdução à Biologia, tá? Então, o que é a Biologia? A Biologia é a ciência que estuda a vida e os seus mais variados aspectos, importando-se em compreender, por exemplo, o funcionamento dos organismos vivos, a relação desses seres vivos com o meio e o seu processo de evolução. Então, devido a essa complexidade, a biologia ela vai ser dividida em diversas áreas, como biologia celular, ecologia, paleontologia e genética. Então, essa aula ela tem um objetivo introdutório, tá? De mostrar a vocês qual é o estudo da biologia, como a biologia se organiza, certo? Então, a biologia ela estuda os seres vivos. E quais são as características que faz com que um indivíduo seja um ser vivo, tá? Que é um ser vivo. Então, o ser vivo ele vai ter composição química, que todos eles vão apresentar carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. E em pequenas quantidades também a gente pode encontrar o fósforo e o enxofre, tá? Em menor quantidade. Todos os seres vivos, com exceção do vírus, ele vai apresentar célula. Então, todos os seres vivos, eles possuem células, com exceção do vírus, que é acelular. Material genético. Todos os seres vivos possuem material genético, incluindo, nesse caso, até o vírus, certo? E qual vai ser esse material genético? Ele pode ser o DNA ou o RNA, tá? Os dois. E nesse caso aí, o material genético, ele tem a função de controlar as atividades que serão realizadas pela célula e as características, de passar as características de geração para geração. Metabolismo. Os seres vivos, eles apresentam no interior do seu corpo reações químicas, as quais são necessárias para as mais diversas atividades, como obtenção de energia, por exemplo. Ao conjunto dessas reações químicas a gente chama de metabolismo. O vírus, por exemplo, ele não tem metabolismo próprio, por isso que alguns cientistas não o consideram um ser vivo. Então, ele utiliza o metabolismo de outras células para poder obter energia para as suas atividades. Nutrição. Os organismos vivos necessitam de energia para a realização de suas atividades. Então, para obter energia, que vai ser transformada no metabolismo, ele precisa se alimentar, certo? Alguns seres vivos conseguem obter esse alimento, produzir esse alimento, que são os seres autótrofos, como as plantas. Os outros que não conseguem produzir esse alimento, precisam adquirir na natureza, a gente chama de heterotrófico, como é o nosso caso, tá? Reprodução. Os seres vivos são capazes de se reproduzir, ou seja, produzir descendentes. Essa reprodução ela pode ser assexuada, quando ele não precisa trocar material genético, tá? Formando cópias, como algumas bactérias, a maioria das bactérias. E de forma sexuada, quando há troca de material genético, certo? Como é o nosso caso. E da maioria dos seres vivos, se reproduz de forma sexuada. A gente vai estudar tudo isso, tá? Metabolismo, composição química, reprodução, tudo de forma separadinha, organizada, tá? Isso aqui é só uma geral dessas características. Capacidade de responder a estímulos. Então, tem ser vivo, os seres vivos são capazes de responder a estímulos. Eu não sei se vocês conhecem uma plantinha que tem umas folhinhas que quando você toca nela, ela está toda abertinha. Quando você toca nela, ela se fecha. Então, isso é uma capacidade de responder a estímulo, tá bom? Evolução é outra característica. Então, na evolução, os seres vivos estão sujeitos a processos evolutivos. Então, vai estudar as modificações que esses seres vivos sofreram ao longo do tempo. Então, dentro da biologia, a gente tem uma organização hierárquica para poder estudar esses seres vivos e a sua organização como organismo dentro
da nossa biosfera, tá? Então, esses níveis de organização na biologia, ele começa pela unidade menorzinha, que é o átomo. Então, os átomos são as unidades básicas da matéria. Então, todo ser vivo é composto de átomo, tá? Vários átomos diferentes também vão formar moléculas. Essas moléculas podem ser formadas por átomos iguais ou diferentes. Essa união de moléculas pode dar origem a organelas. As organelas são estruturas que vão estar presentes na célula e elas vão atuar como se fossem pequenos órgãos, cada um com a função. Então, imagine a célula como se fosse um celular, tá? Nosso aparelho celular. E cada aplicativozinho que a gente tem seria a organela, desempenhando uma determinada função, certo? Então, exemplos de organela, a gente tem a mitocôndria, que tem a função da respiração, tá? Na célula. O cloroplasto, na célula vegetal, que tem a função, faz parte do processo da fotossíntese e por assim vai, tá? A célula é a unidade funcional e estrutural de seres vivos. Então, todo ser vivo, com exceção do vírus, ele vai ter célula, tá? Vai ser formado por célula. Então, essas células, elas podem ser de duas formas. Eucariontes, tá? Esses indivíduos podem ter células eucariontes, que é a grande maioria, como os animais, plantas, incluindo a gente, os fungos. E células procariontes, são células mais simples, que os exemplos de ser vivo que tem célula procarionte são as bactérias. Então, a gente vai estudar também esses tipos de células, tá? E sua estrutura. Tecido é o conjunto de células que possuem uma determinada função, tá? Eles se unem, têm uma função específica, se unem para formar um tecido. O ser humano, ele tem 4 tipos de tecido básico, que é o epitelial, que forma a nossa pele e as glândulas, o conjuntivo, que tem algumas especialidades, dentre eles a gente tem o tecido sanguíneo, o nervoso, que vai formar o nosso sistema nervoso, e o muscular, tá? Aqui na imagem a gente tem alguns tipos de células. Órgão. Órgão vai ser o conjunto de vários tecidos que têm uma determinada função, tá? Eles vão se unir formando órgãos. Aí a gente tem o coração, o baço, o fígado, são exemplos de alguns órgãos no ser humano. Já nas plantas a gente tem o caule, a folha, tá? Raízes são exemplos de órgãos. Sistemas são conjuntos de órgãos que desempenham, tá, juntos uma determinada função, para formar, aí formando assim um sistema. Então, órgãos que ajudam na circulação sanguínea, né, batimento cardíaco, sistema cardiovascular. Órgãos que ajudam na respiração, sistema respiratório e por assim vai. Organismo é a forma individual do ser vivo, tá? Tudo isso aí juntinho, organela, célula, tecidos, sistemas, vão dar origem ao organismo, tá? O ser humano é um exemplo de um organismo. População é o conjunto de organismos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área ou período, tá? Por exemplo, a população humana numa determinada cidade, a população de formigas no formigueiro, tá? Comunidade são várias populações que vivem juntos em uma determinada área, interagindo. Então, nós humanos convivemos com a população de plantas, por exemplo, numa determinada área da região, população da formiga do formigueiro, que eu falei no outro exemplo, de pássaros que possa haver naquela região. Então, isso é uma comunidade, várias populações convivendo e interagindo entre si. Ecossistema, conjunto de todos os seres vivos encontrados em uma região, junto com os componentes abióticos com os quais ele interage. O que é componente abiótico?
são aqueles que não têm vida, ou aquilo que não tem vida, como luz, água, o solo, certo? Então, ecossistema é o conjunto dos componentes bióticos, as populações, com os abióticos, tá? Tudo que tem naquela região, que tem vida e o que não tem vida. Por fim, a gente tem a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas encontrados no nosso planeta. É a parte do nosso planeta que vai ter vida. Então, tudo isso a gente estuda na biologia de forma separadinha, de forma hierárquica, certo? É o nível de organização para o estudo dentro da área da biologia. A gente vê tudo isso dentro de um ano só, dentro do primeiro ano, por exemplo? Não, a gente vai ver isso ao longo de todo o ensino médio, tá? Áreas da biologia. Então, a biologia, ela é uma ciência da natureza bastante vasta, né? Ela tem uma área bastante complexa, tem diversas áreas dentro dela. Então, a anatomia é um exemplo de área da biologia, que vai estudar os seres vivos, a estrutura dos seres vivos, né? O corpo dos seres vivos, tanto o ser humano como a anatomia. A gente tem a anatomia humana quanto a anatomia vegetal. A biofísica, os processos físicos que acontecem nos seres vivos. Biologia celular, que está relacionada ao estudo das células. A molecular, que é a interação bioquímica que ocorre nas células. A gente também tem a bioquímica, que é responsável por estudar as reações químicas que ocorrem nos organismos vivos. A botânica, que estuda as plantas, a ecologia, que vai estudar a interação dos seres vivos entre si e o ambiente, bastante cobrada no Enem. A embriologia, que estuda o desenvolvimento embrionário nos seres vivos. A evolução, que vai tentar compreender todas as mudanças que ocorrem ao longo do tempo nos seres vivos, inclusive a formação de novas espécies. A ficologia, que vai estudar as algas. Fisiologia, que estuda o funcionamento do corpo dos seres vivos. A genética, que vai estudar os mecanismos de hereditariedade. Histologia, que estuda os tecidos. Imunologia, que vai estudar o sistema imunológico, né, a nossa defesa. Microbiologia, que vai estudar os micro-organismos, como vírus e bactérias. E a zoologia, tá? Que estuda os animais. Então, isso são exemplos de áreas da biologia. Quem sabe algum de vocês aqui não vai ter interesse em ser um biólogo, em participar, estudar mais a fundo essas áreas no futuro. Bom, gente, essa aula foi uma introdução ao estudo da biologia, ao que a gente vai ver durante o ano, né, nas nossas aulas. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem falar aí pelo canal ou pelo meu Instagram também, tá bom? Vocês têm meu contato. Um grande abraço e fiquem com Deus.